Boa tarde. Solicito aos seus vereadores que façam confirmação do quórum. Já tem quórum pela quantidade ali ou não? Tem. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Jeremias capítulo 1, no versículo 4. Veio a mim a palavra do Senhor, antes de formar-te no seio da tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei, e de ti fiz profeta para as nações. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão ordinária do dia 8/2 de 2022, expediente. Requerimento número 1022, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Indicação número 3122 e 3222, de autoria do vereador Nicolas Martins. Indicação número 3322 até 4622, de autoria do vereador Júlio Kamiski. Requerimento 1122, de autoria do vereador Miguel Pierini. Indicação número 4722, de autoria do vereador Miguel Pierini. Requerimento número 1222, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Indicação número 48, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 1322, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação número 4922 até a 5122, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento número 14, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 15/22, de autoria do vereador Jair Alexandre. Indicação número 5222, de autoria do vereador Jair Alexandre. Requerimento número 1622 e 1722, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicações número 5322 e 5422, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Requerimento número 1822 e 1922, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Memorando 37/2022, Criciúma, 8 de fevereiro de 2022, a Secretaria-Geral. Cumprimento cordialmente e dirijo-me à presença da Vossa Excelência para justificar a ausência do vereador Antônio Manuel na sessão ordinária do dia 8 de fevereiro do ano corrente, conforme artigo 85, a linha C do Regimento Interno. Atenciosamente, João Luiz, assessor parlamentar. Memorando 32/2022, Criciúma, 7 de fevereiro de 2022, a Secretaria-Geral. Comunico e justifico a ausência do vereador Arleu da Silveira na sessão ordinária do dia 8 de fevereiro de 2022, conforme consta no artigo 85, a linha B do Regimento Interno dessa Casa. Atenciosamente, Fábio Leal, assessor parlamentar. Terminado o expediente, passamos à tribuna livre. Para uso desse espaço, o secretário municipal de saúde, senhor Acélio Casagrande, acompanhado dos servidores David Freitas e Cristiano Serpa, com o objetivo de discorrer acerca das atuais condições da pandemia de Covid, bem como os demais assuntos relacionados à saúde do município de Criciúma. Desta forma, convido-os para adentrarem ao plenário e tomem assento junto à mesa diretora. Bem-vindo. Pode tirar, tem um. Eu gostaria de agradecer
a presença do David, do Christian e do secretário, e pela disponibilidade, né, de imediatamente feito o convite, ele se dispôs a estar aqui, e gostaria também de convidar o vereador Zairo, já que ele foi o que fez a nossa preposição, para também dar boas-vindas aos nossos convidados. Presidente, já cedo meu tempo, pode agregar. Certo. Vereadores e vereadoras, o público que está na plateia, nos acompanha pela rede social. Gostaria de agradecer a presença do secretário, do Christian e David, né? E o empenho da mesa também, em começar um ano de forma tão positiva, trazendo os esclarecimentos que certamente esta casa vai propor. O nosso primeiro tema, secretário, gira em torno da situação da pandemia aqui no município, né, diante dessa nova variante, né. Hoje a chamada, eu tenho alguns dados aqui que eu gostaria de passar para o público e para todos, chamada pandemia dos não vacinados, né, pois os que recusaram os imunizantes são maioria dentre os internados e mortos, conforme os dados divulgados pelos estados. Isso porque, infelizmente, o Ministério da Saúde não faz esse acompanhamento. Amazonas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo divulgaram dados que confirmam a efetividade das vacinas. Em Santa Catarina, por exemplo, o risco de morte por Covid para idosos não vacinados ou com vacinação incompleta é 47 vezes maior do que para idosos totalmente imunizados. No Amazonas, que sofreu uma das piores crises da Covid no país, é possível comparar os números pré- e pós-vacinação. Em janeiro de 2021, no Amazonas, foram 3.556 óbitos, enquanto 2022, até 3 de fevereiro, a Secretaria de Estado apontou 152 óbitos para o Covid. Dentre eles, 62,5% eram de não vacinados. Em São Paulo, esse índice alcança 82%, secretário, os não vacinados que foram a óbito. No Rio de Janeiro, os que não concluíram o ciclo vacinal possuem 73% mais risco de serem internados. No Rio Grande do Sul, em torno de 70% das hospitalizações e óbitos por Covid ocorreram em pessoas não vacinadas. No Paraná, o risco de morte dos que se vacinaram é 22 vezes menor em relação aos não imunizados. A situação não é diferente em Minas Gerais e Espírito Santo. Esses são dados importantes que demonstram que somente, eu repito outra vez, a vacina tem eficácia no combate à doença. Diante de todo o charlatanismo que a gente viu, né, os números agora não podem ser sonegados. Nosso segundo assunto, secretário, é quanto à implantação do Previne Brasil. Nós estivemos na secretaria, inclusive levamos uma proposta por escrito, e a Câmara também fez aquele acompanhamento da meritocracia, e vários vereadores receberam essa demanda dos funcionários da saúde, porque o impacto no Olerite foi muito forte. Então, nós gostaríamos do seu posicionamento. Os demais assuntos, eu acho que os demais vereadores da Comissão de Saúde farão uma abordagem com mais propriedade, poderão questionar melhor. Muito obrigado outra vez, então meu tempo já está cedido. O tempo do vereador Zairo Casagrande, então. Secretário, se você puder começar a fazer essa explanação. Ok. Boa tarde a todos os vereadores, a toda a plateia aqui presente, a nossos cumprimentos aqui à nova diretoria também, que inicia um ano com toda a determinação. Cumprimentar aqui o David, que também está conosco, que vai fazer um relato aqui depois da questão do Previne Brasil,
também da meritocracia, ao Christian, que é o coordenador de odontologia, e eu gostaria de ter aqui um espaço, aproveitando esse momento, para mostrar e demonstrar o quanto Criciúma avança no atendimento odontológico e o quanto nós avançamos na questão dos indicadores a nível de Brasil, fruto desse grande trabalho que se faz em termos de prevenção e também de atendimento odontológico na cidade. Então, se tiver essa oportunidade, a gente pode até iniciar os trabalhos com ele, apresentando esse trabalho que tem dado um resultado muito positivo no nosso Previne Brasil, colocando no segundo e no último quadrimestre, Criciúma como a cidade com melhores indicadores do Previne Brasil, das cidades com número superior a 100 mil habitantes. Então, mais uma vez, Criciúma se destaca, né, pelos indicadores de avaliação do próprio Ministério da Saúde. Com relação ao Covid, né, e a todos esses 2 anos que nós estamos aí já próximos a estar 2 anos lutando contra o vírus e buscando alternativas, inovando, saindo na frente com uma série de questões, não é diferente. Eu quero aqui agradecer ao vereador Zairo por essa solicitação, indicação que a gente estivesse aqui hoje. Não é diferente Criciúma, né? Dos 16 óbitos que nós tivemos em janeiro desse ano, 87,5%. Eu não cumprimentei aqui a Andréia, que é a nossa gerente hoje da vigilância epidemiológica, né? Ela que coordena todos esses trabalhos de vacina e também de indicadores epidemiológicos. 87,5% dos óbitos ocorridos não tinham o esquema vacinal completo. 5 dos 16, nenhuma dose, ou recusaram 100% tomar as vacinas. Então, esses indicadores do Brasil não é diferente aqui em Criciúma também, né? Então, hoje nós temos uma cobertura vacinal praticamente maior de 18 anos, com 99,7%, praticamente 100%, quase, pouquinho faltando para 100% da população, com 169 mil pessoas vacinadas. De 12 a 17 anos, 84%, com 13.445 pessoas vacinadas. E crianças de 5 a 11 anos, 3.221 crianças já vacinadas. Iniciamos com muita timidez, muitos pais preocupados em levar seus filhos, mas agora começou a aumentar esse número, as pessoas estão procurando e as vacinas elas estão acontecendo de uma forma mais rápida. O total de doses aplicadas, 401.717 doses aplicadas no município de Criciúma. Portanto, respondendo aqui o primeiro questionamento dos vereadores, Criciúma, 87% não tinha o esquema vacinal completo. Então, está aí a demonstração. Tem uma leve queda já nos casos de transmissão na cidade, transmissão comunitária. O que está acontecendo é a transmissão da Delta e da Ômicron. Então, as duas variantes que hoje estão circulando na cidade, mas já com uma intensidade menor do que 15 dias atrás. Daqui 2 semanas já vamos ter isso com um número menor ainda, né? E o reflexo da internação e também de casos de UTI, eles se dão posterior aos casos ativos. Então, a redução em hospitais nós vamos sentir daqui uns 10 dias, 15 dias, mas o caminho é muito bom, né? Eu estou acreditando muito, não tendo mais surpresas com relação a outras variantes, e isso não vai ocorrer, né? Nós teremos aí um ano diferente, que o vírus realmente fique cada vez mais fraco e que a gente vai vencendo esse grande desafio mais uma vez. Aquilo que eu venho falando já há mais de 15 dias, que nós vamos sair da pandemia e vamos entrar na endemia. Hoje está se confirmando já em muitos países, né? Já estão falando, a própria Organização Mundial de Saúde já está falando em não ser mais pandemia e sim endemia, né? Então, realmente nós vamos ter que conviver com a doença como mais uma doença no calendário de tratamento, de prevenção, mas com uma intensidade, claro, não como pandemia.
Então, seria essa a primeira questão. A segunda, então, se me permitem, eu acho que o Cris, né, que é o nosso coordenador, o Dr. Cris, ele fala um pouquinho sobre as ações da odontologia, faz uma apresentação para que a população também assim conheça um pouquinho. E depois, então, a gente vai para o Previne Brasil e da meritocracia. Pode ser assim? Então. Boa tarde a todos. Eu preparei um material, pode colocar ali para mim. Então, boa tarde, presidente, boa tarde, demais vereadores. A pedido do secretário, então, hoje a gente veio trazer um pouco sobre a odontologia, de como está a odontologia do nosso município. A gente sabe que vem bastante demanda sobre isso, a vocês, a todos os vereadores. Então, eu trouxe algumas coisas aqui de como funcionam os fluxos, o que nós temos hoje a serviço da população, que muitas vezes nem todo mundo sabe que esse serviço é realizado na unidade básica e também no nosso centro de especialidades. Pode passar o primeiro slide. Então, hoje em Criciúma, a gente divide a saúde bucal em 4 linhas de trabalho. Então, ela é dividida na atenção básica, na atenção especializada, que seria o Centro de Especialidades Odontológicas, aqui na Próspera, a média complexidade, que nós temos o serviço de urgência e emergência, e a alta complexidade, que são os atendimentos em ambiente hospitalar. Na atenção básica, então, o que é realizado na atenção básica? O que os dentistas das unidades de saúde devem fazer nesses pacientes? O básico mesmo, que é as limpezas, as profilaxias, as restaurações simples, extrações. Eles também fazem ações coletivas. A gente teve muitos questionamentos que não teve o ano passado escovação supervisionada nas escolas. A gente acabou fazendo de uma maneira remota. A gente mandou os kits para a educação e mandamos também um vídeo educativo que os nossos dentistas prepararam para não perder esse indicador também, que é o indicador do PSE, que é o Programa Saúde na Escola. A gente faz entregas de kit de higiene oral e aplicação tópica de flúor nas crianças. Pode passar. Aqui a gente fez um investimento em 2019 bem grande de equipamentos ali, de atrativos para as crianças, para levar nas escolas, o dente, a fada do dente. Então, sempre quando tem essas ações nas escolas, a gente acaba levando tudo isso, a gente faz um cronograma mensal de onde vai para qual unidade, para levar nas escolas, quando for realizar esses atendimentos, essas escovações supervisionadas. Pode passar. Nós temos hoje, então, 41 unidades que têm equipes de saúde bucal com dentistas. A partir do próximo mês, após a homologação do concurso, aí, o próximo mês, a adaptação, nós teremos em 4 unidades, 5 unidades que terão 2 consultórios odontológicos pelo tamanho da população. Mas são unidades que têm uma demanda bem grande, que são Metropol, Rio Mãe Nova Cris, Pinheirinho, Quarta Linha e Santa Luzia. E, posteriormente, também a gente está estudando essa ampliação dos consultórios odontológicos na unidade de São Sebastião, na Boa Vista e na Próspera. Pode passar. Então, durante a pandemia, os atendimentos odontológicos eles ficaram bem restritos. A gente teve bastante reclamação da comunidade, todas as comunidades, os bairros. Vale lembrar que o dentista trabalha dentro da boca do paciente e é o principal meio de contaminação, então, para a Covid. Então, os dentistas ficaram restritos durante um período, somente atendimentos de urgência e emergência, e depois de uma fase de adaptação, eles passaram a ser responsáveis pelas coletas de testes de Covid. Então, tanto o teste de antígeno, quanto aquele teste de anticorpo, que é o do sangue, ficou a cargo dos dentistas nas unidades de saúde. E também, depois de julho, a gente teve a capacitação junto com o 28º GAC, e os dentistas foram capacitados para também estar aplicando as vacinas de Covid e também da influenza. Aqui a gente tem 2 fotos do atendimento quando iniciou a pandemia, e também uma foto de uma coleta de antígeno. Como o secretário falou do Previne Brasil, então, dentre os municípios com mais de 100 mil habitantes, Criciúma hoje fica, em todos os índices, ele fica como o melhor colocado, o primeiro colocado do Previne Brasil, e no indicador da Odonto, ele fica como o 4º principal, o 4º município com o melhor desempenho na questão do pré-natal odontológico. Então, dentro de todos os indicadores ali do Previne Brasil, o atendimento odontológico à gestante, ele tem um peso duplo. Então, quando essa meta é alcançada, então, ele tem um peso por 2. E no último quadrimestre, então, essa meta de odontologia, que a gente tem uma meta de 60%, que é uma meta do Ministério, Criciúma alcançou 59%. Então, dos últimos quadrimestres, dos 3 últimos quadrimestres, então, o último foi que a gente teve o melhor desempenho.
Então, quanto à atenção especializada, a gente tem o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, ali localizado na Próspera, junto ao antigo 24 Horas da Próspera. E lá a gente presta serviços especializados de odontologia. O CEL é um programa do governo federal que iniciou em 2006, oferecendo, então, serviços de especialidades odontológicas. A gente tem hoje ali tratamento de canal, que é endodontia, cirurgia bucomaxilofacial, são remoção de dente de siso, estomatologia para os pacientes que têm lesões possivelmente maligno, câncer de boca, de língua que inicia nessas fases iniciais. A periodontia, que é tratamento gengival. Nós temos também o odontopediatra. Temos também atendimento a pacientes com necessidades especiais. A prótese odontológica, que é a prótese total. No ano passado, em julho, iniciamos as próteses parciais removíveis, que é a famosa ponte. Então, a gente não faz ainda um número muito grande, mas porque ainda nós não temos recursos federais, mas já estamos fazendo um número bem significativo. A gente tem também a parte de ortodontia preventiva e interceptiva, que iniciou em 2020, que é o aparelho ali para as crianças que têm problemas de mordida, de oclusão, mordida aberta. A gente faz toda essa parte de aparelho também para essas crianças, somente até 12 anos, não nada de aparelho fixo, somente preventivo e interceptivo. Também a gente tem uma especialista em dor, que ela faz toda a parte de dor orofacial, bruxismo, a gente faz placas de bruxismo, ela faz acupuntura, laser terapia para dor facial. Então, o nosso CEL ele é um CEL regional, ele atende os municípios de Criciúma, Siderópolis, Nova Veneza, Treviso, Lauro Miller e Orleans. Então, cada município tem uma demanda mensal, ali, uma cota de vagas mensais para atendimento ali no CEL. E a via de acesso para o CEL é as unidades básicas de saúde. Então, vai ter a unidade básica, o dentista vê a necessidade e encaminha para o CEL. E é regulado via CISREG, então o paciente recebe uma cor de prioridade e depois acaba sendo avisado da consulta, igual a consulta médica. Pode passar. Então, eu fiz uma consulta na CEL que dos últimos 12 meses, as 3 melhores assim, que tem mais demanda de especialidade, que é o bucomaxilo, que é o tratamento de siso. Então, foi realizado 9.000 procedimentos nos últimos 12 meses. O tratamento de canal, então, 7.500 nessa especialidade. E próteses, a gente fez 1.200 próteses em 12 meses. A gente também tem na atenção especializada o fluxo do teste da linguinha. Somente o município de Criciúma, aqui da região, tem. Ele, no hospital, ali no materno infantil, ou na Unimed mesmo, a fono faz a avaliação da criança, faz o teste da orelhinha, do pezinho e também da linguinha. Se a fono do hospital avalia que deu alterado esse teste, ele acaba encaminhando para o município, ela entra numa fila de regulação. Essa fila é bem rápida. A doutora Kisa, que é uma servidora nossa efetiva, ela atende toda sexta-feira no Saúde da Mulher, e ela faz ali o piquezinho e também faz a questão da amamentação, ensina a mãe a fazer a pega correta, e também faz, quando necessário, ali o piquezinho na criança. Aqui algumas fotos do CEL. Vale lembrar que hoje o CEL de Criciúma, acho que do estado, é um dos melhores assim, em questão de equipamentos. A parte de tratamento de canal hoje é toda mecanizada. Em consultórios particulares tem o que a gente tem aqui em Criciúma, que são microscópio, raio-x digital, laser terapia para o tratamento de canal. E ali também tem uma foto de um aparelhinho, o nosso odontopediatra, realizando os atendimentos. Pode passar. Então, a média complexidade são atendimentos de urgência e emergência que são realizados na UPA. Hoje, a gente deve atender na unidade de saúde atendimentos de urgência e emergência, mas claro que às vezes tem já consulta marcada, agenda, o dentista não tem tempo para realizar esse atendimento, então acaba encaminhando para a UPA. Até no final do mês de janeiro, esse serviço era realizado no 24 Horas da Boa Vista, das 7 às 19, e depois do dia 31, ali do dia 29, a gente iniciou na UPA. Então, esse serviço hoje ele tem horário ampliado, todos os dias, de segunda a segunda, das 6 à meia-noite. Quando iniciar o serviço na UPA do Rio Maina, vai ter nas 2 UPAs esse serviço de urgência e emergência odontológica. Esse serviço baseia-se no quê? Dor, paciente que tem aquela dor grave, às vezes caiu uma restauração. Tem muitas crianças que sofrem queda no final de semana, que fraturam os dentes, então acabam levando para esse serviço também, para esse atendimento. Então, ali é a sala da UPA da Próspera, como que ficou? Uma sala bem estruturada, com raio-x, tem toda a questão de aparelho de profilaxia, raio-x digital, então o dentista pode fazer o raio-x lá no consultório da UPA, já insere na célula do paciente. Então, é uma sala bem completa e qualificada para o atendimento. E quanto à alta complexidade, a gente realiza atendimentos, então, quando o paciente é encaminhado para o CEL, um paciente autista, um paciente com necessidades especiais, que não tem manejo no nível ambulatorial, a gente acaba encaminhando para atendimento com sedação de anestesia geral.
Então, o dentista lá do CEL, que é o Davis, e a doutora Flávia, eles avaliam esses pacientes, vendo a necessidade do atendimento com anestesia geral, então eles fazem um encaminhamento para o materno-infantil, que são mulheres até 18 anos, e acima de 18 anos, então, homens e mulheres, daí no Hospital de Uruçanga, Nossa Senhora da Conceição. Então, esses atendimentos eles são realizados via regulação estadual, vai para uma fila do Estado, o Estado que regula essa fila, e, como eu disse, é pacientes que não dá para realizar o manejo em ambiente ambulatorial. Certo? Alguma dúvida? Esse é um pouquinho do trabalho na odontologia, e não tem existem coisas ruins, né? Mas uma delas é sentir dor de dente, e por isso essa prioridade também na UPA, tanto da Próspera quanto do Rio Maina, em ter das 6 da manhã às 24 horas um dentista disponível para aliviar a dor daqueles que têm nesses momentos. A exemplo da odontologia, o grande desafio é na área também dos olhos, né? Na área de oftalmologia, que hoje nós estamos com dificuldades a nível de município, e o Hospital do Santo Agostinho, lá no Rio Maina, vem com esse objetivo também de 24 horas na área de oftalmo, né? Acho que vai ser um grande ganho aí para a nossa região. Vou passar a palavra então para o David, para falar um pouquinho sobre a questão do Previne Brasil, né, da lei em que nós tínhamos aqui com relação ao PEMAC, por que ele deixou de existir, né, e os encaminhamentos que estão sendo dados. Uma boa tarde, né? Boa tarde, cumprimentar a nossa presidente, vereadora Roseli, também cumprimento os demais vereadores, vereadoras. Então, falar um pouquinho sobre o Previne Brasil e o PEMAC, agora é Previne Brasil, né? Então, a gente já trouxe a essa casa algumas discussões relacionadas a esse tema, principalmente relacionadas à questão da meritocracia, né? Que a gente discutiu bastante aqui em algumas ocasiões. Então, novamente, só relembrando, né, o PEMAC ele deixou de existir lá em 2019, quando instituído o programa do Previne Brasil. Porém, o governo federal veio repassando os valores do PEMAC por conta da pandemia, né? Que então o Previne Brasil ficou meio que suspenso nesse período, e agora, em dezembro, o Ministério então oficializou os municípios de que a partir de janeiro esse valor repassado do PEMAC passaria a não existir mais, e em si a parte do Previne Brasil. Falando em recurso federal de PEMAC, Previne Brasil diminuiu consideravelmente, né, o valor em repasse. Mas como é que a gente vai organizar isso dentro da secretaria? Então, como a gente discutiu algumas situações aqui sobre a meritocracia, naquele momento a gente iria unir o útil ao agradável, vamos dizer, né? Iria unir a meritocracia junto com o Previne Brasil. Para, inclusive, uma sugestão aqui da própria casa, se não me engano, até do vereador Jair também, para a gente separar isso. Acho que até a vereadora Giovana também comentou algo nesse sentido, se não me engano, no dia da explanação, para a gente fazer 2 projetos separados. E depois, discutindo isso internamente dentro da secretaria com alguns servidores e vendo algumas mudanças que o Ministério também estava fazendo, a gente optou, então, por segurar esse projeto da meritocracia, porque o Ministério mudou algumas situações relacionadas a indicador do Previne Brasil, agora, recentemente, foi publicado, se não me engano, semana passada, e a gente está encaminhando agora, até o próximo mês de março, no máximo, o Previne Brasil, junto aí com a meritocracia, em 2 projetos separados. Então, o Previne Brasil ele vem com um projeto com toda a característica do próprio programa, repassado exclusivamente para a atenção básica, que é o que o programa fala e financia e etc. E a meritocracia voltada para toda a rede de saúde, não só a atenção básica, mas todos os demais funcionários, né? E o PEMAC ele passou, a partir de agora de janeiro, a não ser mais repassado para o servidor na folha de pagamento, justamente porque o recurso dele hoje já não vem mais, já não existe mais, né? Então ele está vindo como Previne Brasil. Aprovando a lei do Previne Brasil, já vai vir a lei, inclusive, que a gente vai repassar esse valor de forma retroativa, porque o valor já foi e está na conta já do município a partir de janeiro, né? Então nós vamos repassar isso para o servidor de forma retroativa assim que aprovada a lei aqui na casa. Não sei se fiz um resumo, né? Não sei se algum questionário em específico que poderia também auxiliar.
Os valores do Previne Brasil, como eu comentei, ele é bem diferente do PEMAC, né? O Previne Brasil ele atinge toda a atenção básica, ou seja, ele aumenta o número de funcionários. O PEMAC ele era exclusivo de algumas unidades. Como é que funcionava o PEMAC? A gente solicitava para o Ministério a adesão ao PEMAC daquela unidade. Daí o Ministério vinha naquela unidade, fazia avaliação, que era o ciclo que a gente fala dentro da Secretaria, né? O ciclo do PEMAC. O município estava no 3º ciclo do PEMAC. Então, eram algumas unidades. Nós temos aí 49, das 49, 23, se não me engano, tinha o PEMAC, dessas que recebiam o valor que variava de acordo com a classificação daquela unidade. Então, ele poderia variar de R$ 600 a R$ 1.200. Repassado isso na folha de pagamento por servidor, de acordo com a categoria profissional. O Previne Brasil ele é bem diferente. Se a unidade como um todo, todos os profissionais atingirem todos os indicadores, de forma geral, que inclui a parte de odonto, médica, enfermagem, tudo, ele vai ganhar aquela unidade, vem um valor específico que pode chegar no máximo no valor de R$ 3.200. Esse R$ 3.200 que vai ser dividido para a equipe. O PEMAC, dependendo da categoria profissional, ele tinha um valor diferenciado. Então, o enfermeiro ganhava um pouco mais que todos os demais profissionais, o enfermeiro ganhava mais, e o médico e o dentista ganhava até um valor, e depois ia descendo técnico, higienizador, enfim, né? Auxiliar de odonto. Aqui no Previne a gente não vai fazer por porcentagem, vai ser como o valor já não é tão alto como o PEMAC, vai ser dividido aquele valor que a unidade alcançou para todos os profissionais. Então, se alcançou os R$ 3.000, vai ser dividido por os 15, 20, de acordo com cada equipe. Tá? Então, como eu comentei, o valor é bem diferente do PEMAC, mas é um repasse federal, um financiamento federal que a gente tem, que vai ser repassado aí na folha de pagamento para esses servidores. A meritocracia, como eu comentei, não foi encaminhado naquele momento, justamente porque a gente preferiu mudar todo esse contexto, né? Então a gente dividiu a meritocracia do Previne Brasil, e ainda assim, como o Ministério estava numa situação que ia mudar alguns indicadores, a gente resolveu dar uma segurada. A gente vai mudar também alguns indicadores ali. Então a gente vai fazer dividido em quatro tipos de avaliações. A ideia que é avaliar o profissional enquanto pessoa, né? Pessoal. Avaliar também a avaliação do próprio usuário na unidade de saúde, usuário avaliando aquele serviço. Avaliar a questão da produção, da produtividade daquele profissional e também avaliar a questão da equipe como um todo, né? Então, são 4 tipos de avaliações que vão somar numa média, numa base de cálculo, que vai sair lá os indicadores e as métricas para atingir a meritocracia, que a proposta é que seja também bem parecida com a educação, uma espécie de um 14º salário, que vai ser repassado para o servidor de acordo com o salário base de cada categoria profissional. A proposta da meritocracia vai ser nessa linha também, que vai ser encaminhado aí no máximo até março para a Casa Legislativa. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. E já cedeu o seu tempo. Boa tarde, secretário. Boa tarde, presidente, mais membros que compõem a mesa, vereadoras, vereadores, todos que nos acompanhem. Secretário, eu ontem até falei na tribuna sobre alguns questionamentos que vêm ocorrendo nesse período de recesso, e muitas das vezes eu procurei o senhor, inclusive, né? E dentre algumas colocações eu sempre procurei sugerir que as pessoas carecem de informação. As pessoas precisam de informação, nós precisamos saber o que está acontecendo de fato. Realmente, a pandemia é um problema que se instaurou e, aos poucos, a gente vai tentar se acostumar com essa situação. Também não vou me aprofundar em relação a isso, porque não é o objeto da minha fala. Secretário, nós temos uma lei 7994, de autoria do vereador Salésio Lima, que provavelmente ele pode até oportunamente falar, que fala sobre estabelece o programa de remédios em casa. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão, como está sendo tratada essa lei, se ela realmente está sendo cumprida. Esse é um ponto que eu gostaria que o senhor pudesse tratar. Foi marcado, secretário, numa postagem, e se eu não trouxer isso aqui, foi marcado ontem à noite, né? Tomei conhecimento, na realidade, hoje de manhã, e aí muitos comentários nessa postagem que fala sobre problemas em diversos
diversas unidades de saúde. Diversas unidades de saúde. É claro que eu não vou ler na íntegra, até porque não tem a menor possibilidade. Fala-se muito sobre a falta de médicos. Gente do Cristo Redentor falou sobre isso, do Pinheirinho, do bairro Paraíso, Linha Antas, Cristo Redentor de novo, Francesa, Linha Anta, Verdinho, Colonial, enfim, bairro Milanese. Olha só, São Sebastião, Vila Rica, Manaus, médicos. Falta de médicos. Outros reclamando da falta de atendimento. Outros reclamando que o telefone está lá, liga desde as 7 da manhã, ninguém atende o telefone. Secretário, nós precisamos levar essas informações para as pessoas. O que está acontecendo? Que tipo de organização? É um problema de rotina? É um problema... O que está acontecendo que nós não conseguimos levar essas informações ou deixar essas pessoas informadas? O problema que é médico que não tem para nos atender, são profissionais que nós não podemos contratar. Eu acho que é fundamental, talvez, essa oportunidade, né? Falta de cirurgia, as pessoas que continuam aguardando há 2, 4 anos, né? Uma cirurgia. É muita cobrança e, de fato, eles precisam estar nos provocando, né, para que a gente também possa estar trazendo essa discussão ao debate. Eu acho que talvez a sua presença aqui hoje, não diminuindo a importância dos temas que foram tratados, mas, de fato, né, essas informações nós precisamos passar para as pessoas. Dizer o que está acontecendo, o que nós precisamos fazer, de fato, para atender melhor essas pessoas que estão clamando, para que a gente, de fato, possa dar um atendimento melhor na saúde. Obrigado, secretário. Obrigado, presidente. Então, importante sim, são temas importantes e que nós temos que discutir, inclusive para amanhã, quinta-feira, dia 10, nós estamos convidando, está aqui a dona Ana, que é a presidente do Conselho Local de Saúde do Centro, e nós estamos convidando todos os presidentes de conselhos locais e também de associação de moradores na sequência, para falar sobre exatamente, para deixar bem claro para a nossa população o que está acontecendo no momento. Vou começar pela questão, hoje o vereador Salésio Lima esteve lá comigo de manhã, e discutimos a questão do projeto da entrega de medicamentos a domicílio, né? Existem algumas situações ainda no próprio projeto que estão sendo regulamentadas na questão do próprio Conselho Regional de Farmácias, que colocam algumas exigências de que não podem ser entregues por um agente comunitário e tal. Então, isso está sendo ajustado para poder cumprir, sim, com o decreto sancionado pelo prefeito. A questão dos médicos, né? Isso nos incomoda muito, assim como incomoda a nossa população, incomoda a gente também, né? Porque nada pior do que tu não conseguir dar o atendimento em que se gostaria de estar dando. Por exemplo, no final do ano, nós já estávamos avançando para o atendimento eletivo. Nós ficamos 1 ano e meio sem atendimento eletivo, né? Sem atender as pessoas em outras circunstâncias, outras patologias, a não ser o coronavírus. Então, nós ficamos 1 ano e meio nessa situação, quando no final do ano imaginávamos estar voltando ao atendimento normal, veio a onda de novo dessa nova variante que nos trouxe uma série de problemas, inclusive com profissionais. O tempo do vereador Manuel Rosenck. Obrigado. Inclusive com profissionais. E veio à tona também a questão dos vencimentos de contratos emergenciais, que não podem mais ser contratados como emergenciais, e o concurso público ele está sendo homologado hoje, nessa data de hoje, dia 8 de fevereiro, está tendo a homologação do concurso público. Já está, né? Então, a partir de amanhã, nós vamos começar, então, a chamar esses concursados, esperamos regularizar toda a situação de falta de profissionais, não só de médicos, né, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos os profissionais que estão hoje se desligando por causa dos contratos emergenciais que estavam
aí. E todos aqui sabem, nós não podemos continuar com contratos emergenciais, só podemos continuar com processo seletivo para programas, como é o caso dos CAPs e outros programas que aí sim se chama do processo seletivo. Caso contrário, ou chama de concurso, ou chama de processo seletivo. Então, o concurso está feito, a partir de agora a gente começa a chamar os concursados e também os de processo seletivo. É claro, a falta de atendimento colocada pelo vereador Kaminski é devido também a essa ausência, mas também porque até agora nós estamos ainda com muitos casos ativos, com muitas pessoas ainda procurando com queixas, né, de síndrome respiratória. Então, tivemos aí 2 semanas praticamente só atendendo síndrome respiratória, fazendo teste, fazendo avaliação, encaminhando com receitas e tal, para acalmar essa situação. Tivemos dias aí de mais de 500 pessoas na UPA da Próspera, mais de 500 pessoas na UPA da Boa Vista, muitas pessoas, tivemos um mês de 50 mil pessoas sendo atendidas praticamente com síndrome respiratória. Então, foi um momento diferenciado novamente que agora a gente espera voltar à normalidade a partir de agora. Tudo isso está no nosso radar, tudo isso está sendo trabalhado diariamente para que se volte ao normal. Então, a questão cirurgias, também durante 1 ano e meio ficou paralisado. O Estado é responsável por essas cirurgias, a parte cirurgias. Nós fomos a Florianópolis por muitas vezes, né? E conseguimos avançar em alguns locais fazendo as cirurgias, mas ainda não o suficiente para poder caminhar como deve, né, para poder tirar esse pessoal de 2 anos, 3 anos que ainda existem nas filas. Então, todo esse trabalho ele está sendo feito diariamente pela nossa equipe, mas a gente reconhece, sim, que temos aí dificuldades para poder fazer com que essa fila chegue à sua normalidade. Eu acredito que esse mês de fevereiro a gente consegue avançar bem, principalmente na atenção primária e na secundária, né? Mas na terciária, que é hospitalar, ainda vamos demorar um bom tempo por causa desse tempo de paralisação. Ruim, porque a cirurgia eletiva ela acaba sendo emergencial, e todo o atendimento, quando você faz ele eletivo, você evita dele chegar numa emergência, e quando não faz, acaba chegando na emergência. Então, tem todo esse trabalho sendo feito. Vereador Daniel Antunes, e já dispõe do seu tempo também. Você também possui o tempo do vereador Paulo Ferrarese. Depois, então, usa a tribuna. Boa tarde, senhora presidente, colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que nos assistem pelo plenarinho e também pelas redes sociais, pelo YouTube, TV Câmara. Cumprimentar aqui o secretário Acélio Casagrande. Penso que a sua camisa deve estar cada mês diminuindo o número porque tá pesado, né, secretário? David, Christian, e das indagações dos que antecederam essa tribuna falando nessa noite, pandemia, dados, números de vacinação, e eu tenho certeza que tanto a mim quanto a vocês, colegas, vocês têm sido abordados com um dos assuntos mais indagados, que são cirurgias e que são de responsabilidade do Estado. Mas providenciei para ler nesta tarde um relatório que é importantíssimo, já que a gente tem esse microfone aberto, presidente, para que a população, para que a sociedade como um todo, porque como o SUS é universal, a cirurgia ela não é só para o paciente SUS vulnerável. O SUS é universal, para toda a classe social, de cidadão, de cidadã. Mas vejam vocês o absurdo que tem acontecido na parte de cirurgias. No início desse ano de 2022, presidente, foram liberadas para o Hospital São José 154 cirurgias só de ortopedia. Ocorre que o setor de cirurgias eletivas da Secretaria de Saúde vem encontrando muita dificuldade de localizar e encaminhar os pacientes para a execução da cirurgia. Em alguns casos, os pacientes estão com cadastros de telefone e endereços desatualizados. São feitas inúmeras tentativas via telefone, WhatsApp, agentes comunitários e nada.
Um outro fator são as desistências por qualquer motivo. Alguns pacientes são chamados e sabem que eles têm a beldade de dizer que não querem a cirurgia, porque não querem fazer agora. É verão, estou na praia, porque o médico que está operando não me interessa, porque não querem fazer no hospital que foi pactuado, que foi liberado para fazer a cirurgia. Bom, ou simplesmente porque não querem vir da praia. Logo, eles pedem para adiar a cirurgia, porém, quando o paciente não executa, o que acontece? A cirurgia, ela fica ainda em fila, sendo chamado a cada campanha e impedindo que o outro seja chamado. Então, quer dizer, vereador Juarez, se você foi chamado para executar, para fazer um procedimento cirúrgico, e você não cancela, você simplesmente diz que não quer naquele momento, você continua na fila, impedindo de o próximo ser chamado. Uma queixa que vem sendo recorrente do Hospital São José é que setor de cirurgias entrar em contato com o paciente que já passaram, olha só, pelos que já passaram pelo pré-operatório anestesista, pelo médico cirurgião, os exames já estão prontos, o mesmo confirma a cirurgia e no dia não comparece. Ou sequer avisar o hospital que não vai poder comparecer, causando assim um transtorno e atraso a toda a estrutura para realizar o procedimento. O meu tempo já se foi, mas eu ainda preciso citar aqui alguns exemplos para vocês verem o que está acontecendo. Vejam, senhores, cirurgia de calcânio esquerdo. O paciente desistiu porque teve reação à vacina do Covid-19. Cirurgia de retirada de placa e parafuso, desde 2019, sendo que o paciente agora não tem como fazer e não responde e não atende as ligações desde 28 de janeiro de 2022. Cirurgia de síndrome comprensiva de túnel osteofibroso. Paciente desistiu porque tem alergia a antibiótico. Cirurgia de hérnia inguinal, cirurgia marcada para o dia, vejam bem, para o dia 1º de fevereiro de 2022, paciente não foi, pois não se sentia bem para fazer a cirurgia. Cirurgia de osteotomia de ossos longos, exceto os pés e mãos, paciente só pode fazer daqui a 4 meses. Vereador, você tem algum questionamento também para fazer para os nossos convidados? Senhora, desculpa. Não, porque... Devo parar? É porque nós temos questionamentos. Bom, encerro aqui, respeito, peço desculpas pelo tempo aqui usado, então se passei, mas eu eu tenho a certeza, porque eu não sei os demais colegas, mas este vereador, presidente, em 2021, eu visitei as 49 unidades de saúde, e dos serviços, a maioria deles. E eu sou um vereador que luto, sim, a minha bandeira, uma delas é a saúde. Mas muitas vezes a gente não tem a contrapartida do usuário SUS quando ele é chamado, quando ele é contemplado por um exame de média e alta complexidade, ou que seja por uma cirurgia. Aí a culpa é do secretário, a culpa é do gerente, a culpa é da enfermeira, a culpa é do médico. Sabemos sim que não temos médicos, mas pergunte ao secretário que ficam ali correndo atrás de um currículo. Na minha unidade entrou um médico agora há poucos dias, ele já vai sair para fazer a residência. É culpa do secretário? Não, senhores. A cada semestre há uma formatura de medicina numa instituição da cidade. Mas e daí? Se não temos médico, não é culpa do secretário, não é culpa das gerências. E o Ministério Público fica ali também em cima, cobrando que haja concurso, que haja processo seletivo. Então, secretário, eu me irmano nesse momento, na sua situação, das suas gerências, porque a gente tem que sempre ver os dois lados. Obrigado e desculpa o tempo, presidente. Gostaria de fazer alguma colocação, secretário, sobre o assunto? Primeiro, comentar também. Acho que... O Daniel tem participado e quando ele esteve conversando com a nossa equipe sobre essa questão de cirurgias, veio à tona essa questão da dificuldade que o setor está encontrando. E o próprio Hospital São José tem feito essas queixas de pessoas que não querem fazer naquele momento ou que desistem e a legislação não nos permite tirar da fila. Nós encaminhamos agora, através da CIR regional, um documento para que seja aprovado na CIB, que o paciente que não comparecer, sem justificativa, saia da fila, tenha que voltar novamente todo o sistema
através de todo o sistema de rede para poder chegar novamente à cirurgia, porque ele está tirando o lugar daqueles que estão para fazer uma cirurgia. Fica todo um sistema, toda uma organização com uma equipe pronta para fazer e na hora o paciente simplesmente não aparece. 30% não aparecem. 30% desistem sem qualquer razão justificável. 30% das consultas também para especialistas também não aparecem. Então nós temos aí uma disponibilidade muitas vezes de serviço e que acabam não chegando no serviço, no trabalho. O que mais é justo hoje, o que mais está se fazendo é comprar as consultas pelo consórcio, porque se paga pela realização da consulta ou do procedimento. Então, veja bem, quando você coloca uma estrutura e esses pacientes não aparecem, isso é muito ruim. Então, esse é um trabalho que está se fazendo a nível também regional, estadual, para mudar essa questão de simplesmente dizer que não vai, né? Chegou até a ter um paciente dizendo que não iria porque gostaria de continuar do benefício, então não gostaria de ser atendido ou que seu procedimento não fosse feito. Então, tem uma série de razões que não justificam e que devem sair da fila. Com a palavra, o vereador Paulo Ferreira. O senhor possui o tempo dessa vereadora também. E dá o tempo? Tem que dar o tempo. Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao Christian, ao David, ao nosso secretário Acélio Casagrande. Também gostaria de cumprimentar a dona Ana, presidente do Conselho do Centro, e também a dona Carmen, que é presidente do Sindicato dos Aposentados também, se encontra nessa casa. Nossa boa noite. Secretário Acélio, é algo que eu venho cobrando há um bom tempo e sempre já ouvi da boca do prefeito e também do secretário que não se tem angiologista na rede, quem sabe ao momento de contratar ou tomou-se uma iniciativa, né, especialista em varizes, circulação, e eu gostaria de saber do secretário se há uma proposta, quem sabe comprar consultas através do consórcio, há um meio de fazer um contrato a essas consultas, porque nós temos muitos pacientes com problemas de circulação e é necessário a contratação de consultas ou do especialista, que aqui ao nosso lado, em Cocal do Sul nós temos, na Içara tem, o município contém esse profissional e a esperança da nossa população é que também o município de Criciúma tenha. Outra pergunta, secretário, é especialista em infectologista também. Nós temos pacientes precisando desse profissional e, segundo a informação, também não tem na rede do município. Gostaria saber se realmente não tem ou se o município vai fazer a contratação. Também, secretário, uma das coisas que vem nos preocupando é isso, o vereador Camis que já citou aqui, que a gente não consegue explicar esses telefones da unidade de saúde. Acompanhei uma senhora que 4 membros da família ligaram para a unidade de saúde numa semana, não conseguiram um número para consulta, isso faz 1 mês e meio atrás, mas na semana seguinte mais 4 pessoas, e eu acompanhando, ligaram, não conseguiram, ela tinha pneumonia, na verdade ela não sabia que tinha, porque ela tinha ido na UPA, deram um medicamento, mandaram para casa, a semana seguinte ela teve que ir na UPA, não conseguia respirar mais, e realmente a pneumonia. Então essa dificuldade, agora é um momento muito crítico do Covid, mas vivemos um tempo aí, já de um ano para cá, muito difícil com essas ligações que os pacientes não conseguem. Seriam essas as minhas perguntas, secretário, e te agradeço aí sempre pela atenção. Obrigado, Paulo. Obrigado. Tá. Obrigado. Com relação à angiologia geral, né? Dificuldade, e eu quero aqui deixar bem claro que a questão das especialidades todas que existem disponíveis, elas são contratadas, quando não diretamente, são contratadas pelo consórcio,
E essa é uma especialidade que nós temos dificuldade. Chegamos a fazer um mutirão, trouxemos 5 profissionais do Rio de Janeiro que vieram e fizeram um mutirão, limpamos a fila, acho que foi há 2 anos atrás, mais ou menos. Só que essa é uma especialidade que ela vai gerar, com certeza, 70% das consultas, ela vai gerar uma cirurgia. Então, você tira de uma fila e coloca numa outra fila. E agora nós conseguimos contratualizar o Hospital de Nova Veneza, que está fazendo, através de espuma e outros procedimentos, os trabalhos esses de angiologia. Então, tudo que tem para ser disponibilizado, a gente está comprando, está indo buscar. Em nenhum momento o prefeito nos negou qualquer que fosse o recurso para poder tirar essas pessoas da fila. Mas tem uma sequência, não adianta gastar também com a consulta e não fazer o procedimento. Então tem que ser casado, né? A consulta e também o procedimento. Com relação ao infecto, nós temos, inclusive um deles é o Dr. Rafael Farias e o Dr. Roberto Enig. São 2 profissionais infectologistas que atendem para nós no nosso centro de especialidades. Então, infecto, hoje nós não temos problemas de filas. Agora, na questão do angiologista, sim. Esse nós temos dificuldade em ter os profissionais, estamos tentando, indo buscar. Existem algumas especialidades que, graças a Deus, a gente está conseguindo ter um prazo muito melhor do que se fosse plano de saúde ou particular, que é o caso, por exemplo, da cardiologia. É um dos maiores fatores de mortalidade esse ano que passou, não porque foi o Covid, mas sempre foi o vascular, né? E a cardiologia hoje, entre 15 a 30 dias no máximo, o paciente já está tendo atendimento do cardiologista. Você possui o tempo do vereador Juarez de Jesus. Obrigado. Com todos os exames de ressonância magnética, tomografia, enfim, os exames necessários também na sequência e com muita rapidez. Então, o paciente que entra na atenção primária, vai para uma necessidade de cardiologista hoje, ele tem um atendimento muito rápido. Da mesma forma, a oncologia, que nós estamos discutindo, inclusive, para aumentar a demanda do NACOM, porque tem aumentado muito a demanda de pacientes para oncologia, né? É uma outra demanda que a gente está cuidando com muita atenção, não na primeira consulta e nem no retorno, mas sim na questão da finalização do tratamento. Então, com relação a especialidades, é isso. Nós temos uma disponibilidade hoje de 8.500 consultas mês, é o que se disponibiliza. Então, de primeira consulta é praticamente o que se tem hoje aqui na fila, que é o que se disponibiliza em 30 dias. Então, uma outra parte é retorno. Se você verificar aqui, 60% do que nós temos na fila hoje é retorno, que o psiquiatra pede para retornar em 6 meses, 1 ano, enfim. Então, essa questão da atenção primária, as dificuldades já foram colocadas, a questão de especialidades também, e a hospitalar que está sim indo buscar diversas alternativas. Com a palavra o vereador Jair Alexandre, e desde já ele já coloca o seu tempo. Senhora presidente, mesa, os convidados, secretário Acélio, Christian, David, sejam bem-vindos. A todos os vereadores, vereadoras, público presente, shalom a todos. Senhor secretário Acélio, nós tivemos uma reunião ano passado, onde foi convidado os hospitais, a UPA e também os responsáveis pela unidade básica, né? A respeito da sobrecarga que está se dando, principalmente a UPA do bairro Próspera, mais de 10.000 atendimentos, e boa parte desses atendimentos poderia ser feito justamente nas unidades básicas. As informações que a gente tem, secretário, muitas vezes são que as pessoas vão até a unidade, a própria unidade encaminha para a UPA, sendo que eles poderiam ter esse atendimento justamente ali
no bairro onde eles moram, onde tem a unidade. Na época, nós fizemos essa reunião e ficou de dar direcionamento em relação a um dos hospitais que não compareceu nessa reunião. A minha pergunta é se foi dado esse encaminhamento, se foi colocado até a orientação que foi dada na época, orientar os gerentes das unidades básicas, né, com relação a essas informações que vêm até nós. A função nossa aqui, como vereador, fiscalizar os atos, e chegam as demandas até nós, e muitas vezes nós também temos que levar essas informações até essas pessoas. Então, gostaria de ter essa resposta, né, se já foi dado o encaminhamento para essa integração entre a unidade básica, as UPAs. Agora, graças a Deus, vai ser inaugurado ainda a UPA do bairro aqui do Rio Maina, né, isso vai tirar um pouquinho a sobrecarga lá da UPA, né, do bairro Próspera. Outra coisa a elogiar aqui também, na época também nós demos a sugestão de separação ali desse projeto de meritocracia, separando o Previne Brasil, né, elogiar aqui o David, que deu essa informação para nós. Isso é importante até porque o Previne Brasil é um recurso do governo federal e a meritocracia deve ser dado aqui do governo municipal. Isso é importante para que a população saiba quanto que o município está aportando também na meritocracia aqui na nossa cidade. São essas perguntas que eu gostaria, pelo menos a primeira, né? A segunda é elogio, e eu sei, secretário, do seu empenho, né, do seu esforço em querer dar o melhor aqui ao atendimento à saúde do nosso município, né? Mas é um grande desafio. Acho que tudo que está bem pode ser melhorado a cada dia, né? Então, são alguns questionamentos que eu gostaria de ter essas respostas. Muito bem. Obrigado, vereador Jair. Acho que o nosso líder, vereador Nicolas, participou de uma reunião. Vereador Nicolas, acho que você participou da reunião em que nós apresentamos uma nova... Só lembrando, secretário, que só temos 2 minutos. Só 2 minutos? Uma nova proposta de acolhimento. Nós possuímos mais o tempo do vereador Márcio. Obrigado, Márcio. De acolhimento com relação a essa dificuldade que muitas vezes as pessoas têm no telefone, que foi colocado aqui, né, anteriormente. Estamos já com uma proposta, com um projeto diferenciado de telesaúde, onde através dos telefones, dentro de uma central única, nós teremos o acolhimento das pessoas por um recepcionista, por um enfermeiro, depois por um profissional médico, com telemedicina. Isso reduziríamos aí, nessa proposta, 50% das pessoas não precisarem mais ir a uma unidade de saúde nem uma UPA. Teriam a sua solução na palma da mão, uma tecnologia avançada via telefone e também informatização, para poder diminuir esse fluxo, né, de unidades de saúde que muitas vezes as pessoas estão indo por razões poucas. Então, esse é um novo projeto que já foi apresentado no gabinete do prefeito, que está em estudos, mas que poderá revolucionar muito essa situação, principalmente, e muitas vezes um telefone, agora está sendo substituído também o sistema de telefones, vai melhorar essa questão de o telefone tocar e as pessoas, porque o telefone muitas vezes está ocupado, parece que está tocando e não atende. Essa é uma situação que a gente já detectou também e que está sendo corrigido. Mas tudo isso, como eu disse, a gente trabalhando diariamente para poder solucionar. Então, essa é a situação. Com relação à integração da unidade com a UPA e também com as especialidades, o sistema já está integrado, o prontuário é único, a gente consegue verificar em qualquer lugar da cidade se o paciente está com aquele medicamento, ou não, se ele foi atendido na unidade, depois veio para a UPA, e por que veio para a UPA, que não resolveu lá. Então, toda essa integração e avaliação, nós temos isso sob controle absoluto, foi a partir daquela reunião que a gente integrou mais. A nossa mortalidade infantil é de primeiro mundo, é a segunda melhor do estado de Santa Catarina, no ano passado foi a primeira melhor de Santa Catarina, 5,8 no ano passado em 1.000, 6,4 esse ano, de 2021. Então, a mortalidade infantil é fruto dessa articulação da atenção
primária, secundária e também hospitalar, que é o nosso Hospital Materno de Santa Catarina, que faz um trabalho nos partos e também de integração no pré-natal, né? Então, todo esse sistema de saúde, eu tenho sempre dito, e ao longo de 30 anos de vida pública, que a saúde, ela é diferenciada, ela é uma pasta diferenciada. Não é melhor ou pior que outra, mas ela é diferenciada, porque ela mexe com a vida das pessoas, e muitas vezes uma situação de um familiar, ele passa a ser uma situação que parece para aquela família que todo o sistema de saúde não está muitas vezes funcionando, mas se você fizer uma avaliação dos que são atendidos pelo Sistema Único de Saúde, 80% dos que são atendidos aprovam o Sistema Público de Saúde e os atendimentos. É claro, né, que temos aí muito que melhorar ainda, mas aqueles que são atendidos aprovam. Os que não são, muitas vezes que têm inclusive plano de saúde e que são atendidos no particular, né, ouviram e dizem, não, o que tem que melhorar é a saúde. Então, isso é nacional, não é só Criciúma ou Santa Catarina, isso é nacional. Se você perguntar para qualquer cidadão, o que você acha que um cidadão, o que um político, um prefeito, um secretário tem que fazer? Melhorar a saúde. Mas aqueles que são atendidos, 80% dizem que a saúde ela funciona bem. Então, eu quero dizer que os desafios eles continuam, é uma constante, né? Indo buscar agora, convidar vocês aí para dia 18 às 11 horas com a presença do ministro. Nós vamos inaugurar essa UPA do Rio Mânia, vai ser um avanço significativo para toda aquela região. Na sequência, a Unidade de Saúde de São Sebastião, uma unidade belíssima, e no início de março, a Unidade de Saúde da Próspera também. Então, temos aí, mesmo durante a pandemia, as coisas não pararam, e vamos buscando alternativas e ferramentas tecnológicas para poder dar melhor condição e qualidade de vida e de atendimento às pessoas. Podem ter certeza, não é por falta de determinação e por falta de vontade da equipe da área da saúde que muitas vezes a gente não consegue atender a todos como gostaria de estar atendendo. Mas há um esforço enorme de todo mundo que está cansado, que acaba se afastando por isso, por aquilo. Então, muito obrigado. Nós aqui agradecemos a presença do David, sempre muito prestativo, do Christian e também do secretário Acélio, que sempre que foi requisitado veio a essa casa. Muito obrigada. E a sessão está suspensa por até 5 minutos para que possamos nos despedir dos nossos convidados. Terminada a tribuna livre, passamos ao horário político. Cada vereador dispõe de 3 minutos e meio. Com a palavra o vereador Miguel Pierini. Boa tarde, presidente, boa tarde à mesa, boa tarde a todos os vereadores e a quem nos assistem. Hoje eu subo essa tribuna com uma felicidade imensa, senhora presidente. Foi aberta o edital de licitação de revitalização da Avenida Luiz Lazarim, onde terá um investimento de 7 a 10 milhões de reais. Isso é uma notícia muito boa. E temos uma notícia que desde o primeiro dia que eu subi nessa câmara, nessa tribuna, e eu fiz um pedido. E esse pedido parece estar sendo concretizado hoje. A partir das 14h30, saiu o edital eletrônico em Florianópolis da licitação da 4ª etapa do anel de contorno viário,
que a empresa que ganhou foi a CETEP, no valor de 20.600.000 e uns quebrados aqui, que agora não estou sem óculos. Então, assim, é um dia muito feliz. Eu espero que a segunda colocada não entra, né? E a gente sabe que a CETEP é uma empresa muito responsável pelos trabalhos que ela fez na recuperação da rodovia Jorge Lacerda, que a nossa comissão de obras, né, Elba Dias, Salésio Lima e o Márcio da Rosa, a gente tem acompanhado, estão fazendo um excelente trabalho e essa empresa, com certeza, vai estar fazendo essa quarta etapa do anel de contorno viário, que é um sonho que parece que está sendo realidade agora. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Antunes. Senhora presidente, essa questão de ordem seria para informar e convidar os colegas que fazem parte da Comissão Especial Temporária da Meritocracia para que na próxima segunda-feira, me corrijam, dia 14? Dia 14, Patrícia, por gentileza. Dia 14, às 14h30, então, realizarmos uma reunião desta comissão para que possamos dar encaminhamento ou finalizar ou então prorrogar as reuniões dessa comissão temporária especial que é da meritocracia. Muito obrigado. Obrigado. Questão de ordem para a vereadora Giovana Mondar. Senhora presidente, só pedir para retirar de tramitação o requerimento de minha autoria, requerimento número 18. Obrigada. Atendido de plano. Questão de ordem cedida ao vereador Márcio Darós. Então, boa tarde, presidente. A minha questão de ordem é para convocar os membros da comissão da CP do Carvão para a próxima segunda-feira, dia 14, às 15 horas, para a gente fazer o encerramento da nossa comissão, pedindo ao nosso relator que apresente o relatório. Então, nessa mesma oportunidade, a gente já vai estar comunicando também que a comissão de obras ela ficou à disposição de dar seguimento a esse trabalho da CP, até porque é um trabalho que a gente depende muito, a cidade depende muito disso, então a comissão de obras ela vai estar tomando a frente e todas as reuniões que serão tratadas sobre o assunto da CP será feito no plenário e aberto para todos os vereadores estarem presentes. Muito obrigado. Certo. Só para confirmar, 15 horas na segunda e 14h30 vai dar tempo, vereador Daniel? Discussões e encaminhamentos, né? Podemos colocar 15h30? Presidente, eu acho que essa reunião da segunda-feira, dia 14, eu acho que ela pode ser às 15h30, porque a gente vai apenas estar pedindo o relatório. Na outra segunda-feira, que eu não sei qual seria o dia, mas na próxima segunda-feira, posteriormente ao dia 14, aí a gente sim estaríamos fazendo a prestação de contas sobre a nossa comissão, aí a gente teria que ter um tempo um pouco maior. Então, podemos fazer às 15h30 horas. Tá certo, então. Ok, obrigado. Confirmado o horário. Com a palavra a vereadora Giovana Benedetti. Ela a metade do teu tempo ou total? Então, ela cedeu seu tempo para o vereador Salésio Lima. Com a palavra, o vereador Nicola Martins. Então, tens o tempo. Senhora presidente, nobres colegas, muito boa tarde. Primeiro, presidente, parabenizar pelas entrevistas que a senhora deu hoje, entrevistas de coragem. Acho que faltou 30 segundos no meu tempo, agora sim.
parabenizar pela entrevista que a senhora, as entrevistas que a senhora deu hoje, entrevistas de coragem, e realmente nós precisamos debater esse tema. Se vamos mudar ou não, mas nós precisamos debater esse tema da nossa sede, do nosso espaço, e realmente foi muito interessante as entrevistas, tanto no jornal hoje, as 2 páginas, fotos grandes da senhora, tanto nas rádios em que a senhora comentou hoje. Parabéns, e que seja uma pauta da Câmara, dos 17 vereadores, né? Que tenhamos uma ideia de colegialidade, uma ideia coletiva, que seja uma pauta conjunta dos 17 vereadores. Parabéns. Segundo, presidente, destacar o evento que nós tivemos no mês de janeiro, não falei ontem por ser o primeiro dia de sessão, mas o evento do STU que nós tivemos em janeiro aqui em Criciúma, que foi transmitido para o mundo inteiro, um evento maravilhoso feito pela nossa cidade, organizado pela nossa cidade. Tive o prazer de, nas 2 semanas, participar do STU, e foi espetacular. A gente viu a nossa cidade na Sport TV, viu a nossa cidade na Globo, levado para todo mundo. Criciúma realmente é a capital do skate, cada vez mais se consolida como a capital do skate nacional. Muitas vezes criticaram o STU lá no início, né? Houve críticas lá no início sobre o STU. Da mesma forma como o Rincão está vivendo agora. Para que levar um evento de beach tênis para o Rincão? Ah, que absurdo fazer um evento. Da mesma forma, vai ser levado para o mundo inteiro. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o STU aqui em Criciúma, e que vai acontecer novamente no ano que vem, o evento na nossa cidade, que eu espero que essa Câmara participe ainda mais dessa ação, né? Tal qual teremos agora no mês de fevereiro o Banana Ball, né, vereador Kaminski? Banana Ball, já tivemos a Copa Davis, teremos novamente Copa Davis na nossa cidade, há uma articulação para isso. É o esporte da nossa cidade crescendo cada vez mais, e eu quero destacar aqui as ações que nós tivemos no ano de 2021 para o esporte, como a nova Bolsa Atleta, que foi aprovada por essa casa e que agora em 2022 começa a valer, o Conselho Municipal de Esportes, que agora no ano de 2022 vai começar a funcionar, elaborar o Plano Municipal de Esportes. Participamos ativamente das ações esportivas de Criciúma. Agora em 2022 vamos participar ativamente das competições, já me comprometi inclusive com os técnicos a ir nas competições, a Câmara de Vereadores estar presente nas competições em que Criciúma participar. E aproveitando esses últimos 30 segundos, presidente, para repudiar o que hoje todos estão vendo nas redes sociais, né, vereadora Giovana, o absurdo que foi dito no Flow Podcast ontem pelo youtuber Monark, que defendeu a existência de um partido nazista no Brasil. Nenhuma apologia ao nazismo é liberdade de expressão. Defender regimes que oprimem liberdades individuais é uma vergonha, e fica aqui o meu repúdio também ao que aconteceu, e graças a Deus ele foi demitido desse podcast. Com a palavra a vereadora Giovana Mondarca. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, a presidenta, a mesa diretora, a todos os vereadores presentes, aqueles que nos assistem aqui do plenário e também de maneira virtual. Bom, acho que hoje vai marcar a história, presidenta, esse momento em que, da liderança do governo até a oposição, no meu caso, que a gente sobe essa tribuna para não só parabenizar a mesa, mas também manifestar para fora, né, do ponto de vista da Câmara de Vereadores, a reunião também que a gente fez ontem à tarde, para discutir, dentre outras tantas pautas necessárias e que precisou e necessitou coragem da mesa diretora de tomar a iniciativa, também a discussão sobre a sede, né, a nova sede da Câmara de Vereadores. A gente levantou, durante essa discussão, diversas sugestões. O vereador Salésio sugeriu a possibilidade dos vereadores aqui buscarem emendas com seus parlamentares, buscar com os nossos deputados a possibilidade de trazer emendas para a nossa cidade, para a construção da nossa sede. Veja, virou unânime aqui na Câmara de Vereadores, entre os colegas vereadores, inclusive provavelmente entre os servidores, ouso dizer, que esse não é um lugar adequado para receber o povo. Essa é a casa do povo, mas o povo não acessa. O povo não tem condições de estacionar ali embaixo. O povo não consegue chegar em decorrência do trânsito.
Existem dificuldades, outras tantas, sem levar em consideração da acessibilidade. Então, nessas condições, não há de permanecer uma casa com independência. O vereador, líder do governo, citou nessa reunião, e eu vou citar ele novamente. Então, não há independência de uma casa, não há liberdade para uma casa, e inclusive a possibilidade dela parar de ser chamada de puxadinho do passo, se ela não tiver um grande lugar para, inclusive, se manifestar. Um lugar para receber as pessoas de maneira justa, correta, com acessibilidade, perto do povo. Só de ter que subir 6 andares para vir aqui falar com os vereadores já é um absurdo. Então, hoje, também parabenizo as entrevistas que acabei vendo e ouvindo da nossa presidenta, porque foi nesse sentido, de garantir a viabilidade para que essa Câmara de Vereadores fale com a população. E a minha sugestão, junto da sugestão do vereador Salésio, foi que o subsídio que vem para a Câmara, todo ano, tem um valor importante, hoje passa de R$500 mil de aluguel e condomínio, que a gente gasta nesse local aqui alugado. Veja, alugado. E todo mundo sabe hoje que um local alugado não prevê o futuro. Não está pensando lá na frente. A minha sugestão era que justamente a gente utilize o subsídio que vem para a Câmara e que todo final de ano é devolvido à Prefeitura, para que volte para a Prefeitura carimbada com a observação e a garantia da fundação e da criação da nossa sede. No ano passado voltaram 7 milhões. Não há possibilidade da gente tentar construir fora dessa condição, que é um valor que é do Legislativo. Nada mais justo que voltar para o Legislativo, porque isso também é servir a população de Criciúma. Obrigada. Com a palavra, o vereador Obadias Benones. Mesa diretora, presidente, muito boa noite a todos. Boa noite, nobres vereadores, ao público que está nos assistindo em casa. Eu deixo também participar desse debate tão interessante. O vereador Nicola levanta isso. Ontem já tivemos essa reunião muito bem articulada e conversada. Todos nós aqui tivemos uma postura de que, de fato, precisamos de uma casa nova. A repercussão hoje foi positiva, porque a própria população, ela clama por isso. Eu disse ontem na fala, na reunião, que se aqui é a casa do povo, nada melhor do que ter uma casa bela, que receba o dono dela, que é o povo, aqui dentro. Então aqui, infelizmente, a vereadora Giovana colocou muito bem, Mondardo, eu também, a gente não combina muita coisa, né? Mas vamos combinar essa situação aqui, que ela é verdade. São 6 andares. Eu já tive pessoas que não conseguiram chegar até o meu gabinete, porque não tem estacionamento. Aliás, muitas vezes eu não consigo estacionar o meu carro aqui embaixo. Não sei se os senhores têm esse privilégio. Muitas vezes eu não consigo estacionar o meu carro aqui embaixo. Então, vamos tirar isso do papel em nome de Jesus, irmãos? Irmãos não, aqui na igreja. Vereadores, foi só para vocês dar risada mesmo. Ontem também foi levantado aqui no meu requerimento, para deixar bem claro aos senhores, sobre a questão do kit Celesc. Hoje, minha assessoria já entrou em contato com Florianópolis, só para anunciar que quinta-feira estaremos sentados com o presidente e o diretor da Celesc para nós tratarmos sobre esse assunto. Estamos levando firme essa causa e já surgiu outra situação da Casan. Então, Casan, alô Casan, onde é que está? Está aqui? Estou chegando aí, Casan. O povo será representado por todos nós aqui dessa casa. Obrigado, viu? Com a palavra o vereador Salésio Lima, que possui o tempo da vereadora Giovana Zanetti. Senhora presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, cumprimentar o suplente vereador seu Aldo, faz presente aqui os demais que nos acompanham aqui na casa e também pelas redes sociais. Senhor presidente, queria registrar que eu, mais o vereador Márcio Darós, pelo então presidente Arleu, fomos indicados
para estar representando essa casa no Conselho Municipal de Transporte de Criciúma. Participamos de todas as reuniões, só que uma reunião que foi muito decisiva, ela foi feita no final do ano, que essa casa já tinha encerrado seus trabalhos. Fui questionado por diversos vereadores e tal. Hoje, inclusive, estava presente o vereador Daniel, e todos os vereadores que quiserem acompanhar a reunião do Conselho, só não terão o voto, né, Daniel? Mas tem até palavra para falar como o vereador falou hoje. Queria dizer para vocês que, então, no dia 29/12, nós tivemos uma reunião com o prefeito, e de lá foi tirado um ofício encaminhado ao diretor da DTT, até que eu gostaria de ler de todas as decisões que foram tomadas pelo Conselho Municipal de Transporte, que diz assim: cumprimentando cordialmente, venho por meio deste informar que no dia 29/12 de 2021, o Conselho Municipal de Transporte, após reunião convocada pelo excelentíssimo senhor prefeito, realizou-se uma reunião extraordinária para debater o assunto apresentado ao senhor prefeito. Após intensas discussões a respeito da pauta proposta, os conselheiros elencaram diversas prioridades e discussão para o próximo ano. Entre as discussões surgiram alguns pontos: a fiscalização do transporte ilegal no nosso município, incentivos aos passageiros na forma de subsídios, facilitação do pagamento de acesso ao transporte e utilização de cartão de crédito e débito, fomentar junto aos setores empresariais o resgate da utilização do Vale Transporte, o reajuste da tarifa pública e a utilização do transporte coletivo. Sendo assim, os conselheiros decidiram por enviar um expediente à Vossa Senhoria com os seguintes questionamentos: como é a realização da fiscalização do transporte passageiro no município, em especial os fretamentos? Quantas empresas estão regularizadas para a execução desse transporte? Existe cronograma para a fiscalização dos transportes passageiros em extinto? Poderá ser apresentado ao Conselho. Então, diante de tudo isso, hoje nós tivemos outra reunião, como eu disse, participou o vereador Daniel também, e lá nós pressionamos bastante. Quem estava lá presenciou. Nós queremos escutar da CDL e também da SIC. Tem diversos pontos que está um gargalo. Mas a passagem aumentou. Mas tem muito transporte coletivo. O Vale Transporte não está mais sendo dado para o funcionário. E não existe transporte gratuito, senhores vereadores. Quem está pagando a conta é a faxineira, é o pedreiro. Não tem transporte coletivo, não, de graça para ninguém. Quem está lá usando é que está pagando o transporte coletivo. Então, o Conselho está bem atuante, e eu fiquei muito contente porque nós conseguimos que a próxima reunião, do dia 15, se não me falha a memória, vai estar lá. Foram convidados empresário, a SIC, CDL, para nós estarmos convencendo eles que o transporte coletivo é importante. Porque não adianta nós levantar o valor do transporte coletivo e não oferecer condições. Cada vez mais nós estamos tendo um transporte que não vai ter a finalidade que ele tem, né? Porque o preço é alto, nós juntamos 3, 4 e vamos de Uber. Então, tudo isso nós temos que olhar relacionamento, e o Conselho está fazendo esse trabalho. Então, deixo aqui esse esclarecimento, e além disso, hoje eu já vou aproveitar, nobre presidente, e vou já conversar sobre um requerimento que eu entrei, está protocolado hoje, e já peço a aprovação dos senhores vereadores, que diz o seguinte, quanto ao transporte coletivo: quanto é o percentual da gratuidade dos descontos no total de passagem do transporte coletivo de Criciúma? Quanto que é? Quais as categorias que usufruem a gratuidade e os descontos atualmente? Das categorias que têm direito ao benefício da gratuidade e do desconto na passagem, o transporte coletivo de Criciúma, qual é o percentual equivalente a cada uma no total? Então, nós precisamos saber disso. As informações que nós temos é que chega a 20%, 22% do valor da passagem de gratuidade. E quem está pagando?
infelizmente, a classe mais baixa. Então nós estamos lá, quero dizer para vocês, representando mesmo, mas digo aqui que cada vereador que quiser participar, nós vamos estar lá, eu, Márcio, outros vereadores que quiserem estar lá, têm toda a liberdade de estarem lá. Eu tenho até a tabelinha, mas o meu tempo é meio curto, eu trouxe até a tabelinha do Vale Transporte. Só para vocês terem uma ideia, o Vale Transporte lá em 2012, 425 mil. Aí, vamos lá, o dia 2019, baixou para 300 e pouco. Onde é que está esse público? Ele está ali, então nós temos que ver se o empresário está oferecendo outra condição, para onde que foi esse pessoal que circulava, e estamos acompanhando. Até porque o transporte coletivo está sendo regulamentado agora, em breve, né, com um novo projeto, e a gente está acompanhando de perto. Então, só dizer para vocês que ficou, infelizmente, prejudicada a informação para essa casa, devido à reunião ter sido depois do encerramento dos nossos trabalhos aqui. Muito obrigado, senhor presidente. E uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Senhor presidente, esse requerimento ele ficou um pouco prejudicado no meu gabinete. Ele vai até a CTU, mas eu gostaria que fosse encaminhado para a DTT e também para a Prefeitura. Só incluir isso. Obrigado, senhor presidente. Ok. Atendido de plano, senhor vereador. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel. Vereador Manuel Rosenck. Essa questão de ordem, senhor presidente, só para pedir a retirada do nome da rua Taliba da Silva Cardoso, do requerimento 1322, que é de minha autoria, pois a mesma está contemplada aí no requerimento 12 de 22. Atendido de plano, senhor vereador. Solicitamos ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Terceira sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente. Requerimento número 9/2022. Autor, vereador Daniel Frederico Antunes. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que informe sobre a retomada do aumento dos horários de ônibus em todas as linhas do bairro e bairros que pertencem à cidade de Criciúma, sobre a possibilidade de retomada da cobrança do pagamento da tarifa em espécie dentro dos ônibus. Sendo assim, solicitando que informe sobre a possibilidade da volta dos cobradores da tarifa dentro do veículo e transporte público, bem como que seja analisada a reativação da catraca desativada dentro do terminal central. Em caso de resposta positiva, se existe data para a retomada de tais serviços. Em caso de resposta negativa, explicar o motivo. Com a palavra, o vereador Jair Alexandre, que esse requerimento foi o requerimento da sessão de ontem. Senhora presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, público presente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, meu boa noite a todos, mais uma vez shalom a todos. Primeiro, elogiar e parabenizar o vereador Daniel Antunes por esse requerimento, que é tão significativo, importante saber o porquê que não se aceita em espécie, né, em dinheiro, na circulação dos ônibus aqui. Eu estava analisando, pensando, uma cidade como Criciúma,
que vai se tornar uma cidade turística. Já tem, né? Já tem alguns pontos turísticos na cidade, os parques, a mina de visitação. Nós tivemos aquele vídeo aqui de apresentação do prefeito, né? Ainda esse ano, a respeito do Mirantes, para ser construído. Uma cidade turística, e uma cidade turística, o turista que vem de fora, ele com certeza, ele poderá usar os ônibus aqui, né? Circular com os ônibus. E aí, ele não tem o cartão, então ele não pode circular com os ônibus aqui, porque os ônibus exigem o dinheiro em espécie. Eu acho um absurdo, até porque já fazem bastante tempo, até na gestão passada, o vereador Kaminski e o Salés estavam aqui, e outros vereadores também, foi discutido muito sobre isso, sobre a diminuição do número de ônibus, a circulação, o horário, né? Tudo isso em função de números de passageiros que os ônibus circulavam vazios aqui, né? E entende-se agora, né, boa parte, em função disso. Quantas pessoas gostariam, eu estava falando com o meu assessor hoje à tarde ainda, ele pegou o ônibus, né, e entrou no ônibus. Quando chegou lá, não tinha cartão, estava com dinheiro na mão para pagar. E aí? E aí, graças a Deus, tinha uma senhora bondosa dentro do ônibus que colocou o cartão ali, né? Então, são situações constrangedoras para quem entra num ônibus, né? Então, eu acredito que, sei que já foi feita uma licitação, eu não sei quem ganhou essa licitação. Eu acredito que esse novo contrato que será feito com essa empresa deve constar isso, né? Até porque também a informação que se tem que o Ministério Público também vai derrubar esse tipo de regra que foi adotada por essa empresa, né? De não aceitar a espécie em dinheiro. Então, mais uma vez, parabenizo o vereador Daniel Antunes por este requerimento. Espero, né, que isso se resolva de uma forma mais imediata, né, com uma pressa enorme, porque a população precisa urgentemente circular. E o ser humano é interessante nisso, vereador Daniel, que você vai no estacionamento rotativo aqui, ao contrário. Estacionamento rotativo aqui é só dinheiro, né? Não se aceita cartão. Se você não tiver dinheiro, você não pode estacionar o carro, ao contrário dos ônibus aqui. Então, são contradições enormes, né, que tem que ser resolvido isso. É isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 24/2022, autoria vereador José Paulo Ferrares, recuperação da pavimentação asfáltica na rua Ângelo Melo, de frente à casa número 88, bairro Jardim União. Indicação 25/2022, autor vereador Paulo Ferrarese, recuperação da pavimentação com lajotas em toda a extensão da rua José Borges, bairro Mina União. Indicação 26/2022, autoria vereador Paulo Ferrarese, substituição do abrigo de ônibus localizado na rua Arcângelo Meler, de frente à casa 1290, próxima à padaria Café com Leite, bairro Imperatriz. Indicação 27/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, roçada da vegetação da rua Isaura de Jesus dos Santos, bairro Metropol. Indicação 28/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, reparos na pavimentação asfáltica na rua Mário da Cunha Carneiro, bairro Pio Correia. Indicação 29/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, roçada da vegetação na rua Alexandre Bonfante, bairro Laranjinha. Indicação 30/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, instalação de placa de sinalização indicativa pare no cruzamento das ruas Batista Pirola e Manuel João Machado, bairro São José. Requerimento 10/2022, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a essa Casa Legislativa se existe projeto de construção de calçadas no trecho da Avenida Centenário que
que compreende a rótula de acesso ao bairro Nossa Senhora da Salete, prosseguimento até o final da via. Em sendo negativa a resposta, existe a possibilidade de elaborar projeto para a construção de calçada no mencionado do trecho. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 31/2022, de autoria do vereador Nicola Martins. Repintura da sinalização de trânsito horizontal no cruzamento das ruas Saldanha da Gama e Defende Casa Grande, bairro Comerciário. Indicação 32/2022, de autoria do vereador Nicola Martins, instalação de placa de vaga de estacionamento com tempo de permanência máximo de 15 minutos, localizado na rua Araranguá, de frente ao edifício residencial Somerville, número 205, bairro Centro. Indicação 33/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski, colocação de lombada na rua Dene Ander Lima, de frente ao imóvel número 129, bairro Vila Vitória. Indicação 34/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski, colocação de lombada na rua Heitor Luiz Marques, de frente ao número 102, bairro Vila Manaus. Indicação 35/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski, limpeza e desassoreamento do Rio das Antas, no trecho compreendido entre as ruas José Cardoso Engenheiro Loja, Rio de Janeiro e Brasília, localizados no bairro Próspera. Indicação 36/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski, construção de lombada na rua Salvador, próximo à mecânica motociclo. O Júlio é cheio de palavras difíceis, né, Júlio? Vamos lá. Cheguei a me perder aqui, Júlio. 37, então. Indicação 37, autor, vereador Júlio César Kamiski, colocação de lombada na rua Imigrante Meler de Fronte, ao número 221, bairro Santa Augusta. Indicação 38/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski, construção de lombada na rua Imigrante Vezon, de frente ao número 611, bairro Pinheirinho. Indicação 39/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski, construção de faixa elevada para travessia de pedestre na rua Olavo João da Cunha, de frente ao número 20, bairro São Francisco. Indicação 40/2022, autor vereador Júlio César Kamiski, construção de lombada na rua Carlos Colombo, de frente ao número 954, bairro Vila Isabel. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Antunes. Senhora presidente, essa questão de ordem é para pedir a sua licença para que eu possa me retirar nesse momento. Estou precisando me retirar. A sua autorização? Autorizado, senhor vereador. Obrigado. Indicação 41/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski, construção de lombada na rua Raimundo Pickler, de frente ao número 492, bairro São Luís. Indicação 42/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski, construção de lombada na rua Antônio Serafim, próximo à Igreja Pentecostal Vida Nova, em Cristo Redentor, bairro Laranjinha. Indicação... Questão de ordem cedida ao vereador Jair Alexandre. Não existe mais, o que eu ia fazer? Senhora presidente, solicito a minha retirada da sessão conforme o artigo 85, parágrafo único, letra D. Justificado, senhor vereador. Indicação 43/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski, construção de faixa elevada para travessia de pedestre na rua Mendesá, de fronte Alba Escol, bairro Michel. Indicação 44/2022, autor Júlio César Kamiski, construção de faixa elevada para travessia de pedestre na rua Bom Retiro, próximo ao número 180, bairro São Luís.
Indicação 45/2022, de autoria do vereador Júlio César Kaminsky, construção de lombada na rua Afonso Milanês, próximo à mercearia Sander, loteamento Sequinel. Indicação 46/2022, autor vereador Júlio César Kaminsky, recuperação da pavimentação com lajota em toda a extensão da rua Rio de Janeiro, localizada no bairro Próspera. Requerimento 11, de autoria do vereador Miguel Pierini, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal com os seguintes questionamentos. Há projeto de implantação de ponto de embarque e desembarque nas creches do município de Criciúma? Em caso de resposta positiva, quando serão disponibilizados esses locais adequados? Em caso de resposta negativa, há possibilidade de realizar estudo neste sentido, proporcionando maior segurança às crianças, pais e funcionários. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 47/2022, de autoria do vereador Miguel Pierini. Construção de uma faixa elevada para a travessia de pedestre na rua Luiz Jerônimo Machado de Fronte, ao CI São José, bairro São José. Requerimento 12/2022, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a essa Casa Legislativa se existe projeto de execução imediata de pavimentação asfáltica da rua Ataliba da Silva Cardoso, bairro Vila Zuleima. Em sendo negativa, a resposta: existe alguma previsão de pavimentação com asfalto da respectiva via? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 48/2022, de autoria do vereador Salésio Lima. Reparo na pavimentação na rua Engenheiro Fiuza da Rocha de Fronte, ao número 800, bairro Lote 6. Requerimento 13/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a essa Casa Legislativa, em atenção aos moradores, se há projeto de pavimentação asfáltica ou restauração da pavimentação de lajota das ruas Júlio Bento Cardoso, José Serafim Ferreira, Antônio Rossi, Antônio de Oliveira, Maria Salete Pereira Machado, localizadas no bairro Vila Zuleima. Em caso afirmativo, que seja informado a data aproximada de início e de término das obras. Já em caso negativo, justifique. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Miguel Pierini. Presidente, peço para me retirar, conforme o artigo 85, parágrafo único da letra D. Aprovado, concedido, senhor vereador. Justificado. Indicação 49/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Notificação ao proprietário do terreno baldio localizado na rua Maria Salete de Pereira Machado, no bairro Vila Zuleima. Indicação 50/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, reparos nas pavimentações asfálticas do estacionamento público localizado na rua Saldanha da Gama, esquina com a Avenida Centenário de Fronte, ao Banco Safra Centro. Indicação 51/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, reparo na pavimentação asfáltica da Avenida Gabriel Zanetti, no trecho compreendido no final do canteiro central, início da rua Defende Casagrande, bairro São Cristóvão. Requerimento 14/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se há estudo para cobrir com capa asfáltica a atual pavimentação com lajota na Avenida Metropolitana, bairro Cidade Mineira Nova. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 15/2022, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre,
envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal perguntando se há possibilidade de colocação de faixa elevada em frente à Igreja do Evangelho Quadrangular, na rua Rosa Rosalino Isidoro, 72, Vila Zuleiman. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 52/2022, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, construção de uma lombada na rua Augusto dos Anjos, de frente ao número 123, bairro Pio Correia. Requerimento 16/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, envio de expediente à Associação Cristiumense de Transportes Urbano, a CTU, para que responda a essa Casa Legislativa as seguintes perguntas acerca da gratuidade e dos descontos concedidos no transporte coletivo urbano no município. Primeiro, quanto é a porcentagem das gratuidades e dos descontos total das passagens do transporte coletivo em Criciúma? Segundo, quais as categorias que usufruem de gratuidade e de desconto atualmente? Terceiro, das categorias que têm direito ao benefício de gratuidade e do desconto na passagem do transporte coletivo em Criciúma, qual a percentagem equivalente de cada uma no total fornecido? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 17/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a essa Casa se existe programação para a limpeza do canal que passa ao lado do posto de combustível entre a Avenida Universitária até a Rua João Serafim, bairro Santa Luzia. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 53/2022, de autoria da vereadora Giovana Vito Mondardo, melhorias em torno da pista de caminhada localizada no Horto Municipal, no bairro Jardim União. Indicação 54, autora vereadora Giovana Vito Mondardo, construção de lombada na Servidão Donato da Silva, localizado no bairro Próspera. Indicação 55/2022, de autoria da vereadora Giovana Vito Mondardo, instalação de uma lombada na rua Belo Horizonte, bairro Brasília. Requerimento 19/2022, de autoria da vereadora Giovana Vito Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que informe a essa Casa Legislativa o procedimento que imigrantes devem seguir quando chegam fora do horário padrão de atendimento da casa de passagem para serem assistidos. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora autora Giovana Vito Mondardo. Senhora presidente, esse requerimento vai de encontro, inclusive, com alguns que a gente já fez no ano passado para saber onde que os imigrantes da nossa cidade são acolhidos, porque hoje a gente não tem um serviço próprio e qualificado nessa intenção. Nesse sentido, a gente recebeu alguns relatos que os imigrantes chegavam de madrugada, muitas vezes, e iam até a casa de passagem, que alegava estar lotada, e essas pessoas ficavam vagando à noite e não tinha esse acolhimento que é tão necessário. A gente viu o episódio do Moise, um imigrante que foi espancado até a morte no Rio de Janeiro, recentemente, e isso não está muito distante da gente. Se a gente não criar um programa qualificado que faça esse acolhimento, a gente vai passar muito longe, não só da humanização na nossa cidade, mas também dos direitos humanos e aquilo que nos é prioridade, a vida das pessoas. Então, esse é um requerimento no sentido de entender por que a casa de passagem tem esse argumento e quando acontece, qual que é a condição dos imigrantes, né, para onde que eles vão. Não é possível que a gente possa sobreviver e que esses imigrantes possam sobreviver somente da solidariedade das pessoas. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente e não havendo matérias na ordem do dia, solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum para fins de registro de presença.
Cadê o meu? Questão de ordem cedida ao vereador Paulo Ferrares. Senhora presidente, senhores vereadores, é só para informar o vereador Salésio Lima, não foi a discussão sobre o requerimento, sobre a limpeza da dragagem do canal da rua João Serafim até a Universitário, que vão fazer essa semana, conforme comunicado do nosso prefeito a semana passada e também do secretário Tita, na qual nós tinha pedido um projeto ambiental para fazer a limpeza. Obrigado, vereador. Obrigada. Quórum confirmado e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 14/2, segunda-feira, em horário regimental. Boa noite e boa semana a todos.